Esse é o roteirozinho desse nosso encontro de hoje. Primeiro eu vou falar sobre planejamento, geralmente é a etapa mais desprezada de uma estratégia de comunicação digital, né? Porque é muito comum a gente ir no feeling, fazendo as coisas, sem um planejamento, isso é natural, mas vocês vão ver que se a gente tiver um planejamento mais bem definido, facilita bastante a produção de conteúdo. Se a gente pensar que a gente está numa rede social, que é uma rede de conversa entre pessoas, eu, marca, entro nessa rede, que a princípio não é para mim, né? Quando as redes sociais são criadas, elas não são, num primeiro momento, lugar para as marcas geralmente entram depois. Como que eu me torno menos intrusivo nessa conversa, né? Como que eu me torno menos azul? O primeiro passo para um planejamento de uma estratégia de comunicação de uma marca, especialmente no ambiente digital, quem é designer já é mais familiarizado com esse conceito, é um mood board, né? É um temperamento, um quadro de temperamento de uma marca, né? Traduzindo ao pé da letra. Então esse aqui é um exemplo real de um cliente que foi nosso há muito tempo, a Capi, que é uma marca de moda masculina. E lá no começo da marca, quando eles ainda não tinham um projeto de branding tão estruturado, eles entregaram um mood board deles, falaram, olha, aqui é a minha linha de conteúdo, né? Esse é o mood, vamos dizer assim, da minha marca, e vocês começam a trabalhar a partir daí. Então, por exemplo, quando ele fala que o Rio de Janeiro, para ele, é Santa Teresa, é o circo voador, eu já sei que essa marca ela não vai bater naquele conteúdo mais óbvio de marca masculina, de moda masculina, que vai falar de moda praia, né, no Rio de Janeiro. Então, eu começo já, a partir do mood board, começando a delimitar quais são os caminhos de comunicação que eu posso seguir. Eu acho que eu costumo brincar que o mood board ele é um exercício, às vezes, terapêutico para a própria marca, né, de você conseguir identificar através de imagens o que você é. Para quem quiser, esse site chama Go Mood Board, né? Go de ir, Mood Board. E vocês podem pegar imagens do Google Imagens aleatórias, quaisquer, e vocês jogam dentro de um quadro desses branco e ele já vai formar um mood board. E aí ele dá um link, e aí você pode compartilhar com o seu sócio, compartilhar com um freelancer, com a sua agência, para vocês terem isso documentado. Um aspecto importante quando a gente vai trabalhar e pensar o planejamento de comunicação de uma marca no ambiente digital é o universo verbal. E aí a gente diz que a identidade verbal, o universo verbal de uma marca, ele é definido geralmente através de duas diretrizes, né? O tom de voz e o território de palavras. Quando vocês estiverem fazendo esse planejamento, é importante, quem está falando pela marca? A gente vai usar nós, a gente vai usar a gente vai usar a primeira pessoa, isso vai criando uma unidade de marca. Aqui eu não sei se todo mundo conhece o Enjoei, que é um e-commerce de venda de usados. Eu acho muito interessante a construção de identidade verbal que eles fazem, né? Se vocês observarem, é tudo em caixa baixa, não tem caixa alta. Olha como que é a leitura. Vocês, quando pensam na Marimun, não ficam assim imaginando que o guarda-roupa dela deve ser uma experiência meio Nárnia, Ponte Brasil-Japão? Nossa, eu penso nisso o tempo todo. E não é que é assim mesmo, sem tirar nem pôr? Vem ver. Sim, para quem é redator, é a minha formação, a gente sabe que um trabalho desse, uma construção de um texto desse, não é feita em 30 segundos. É para ver a preocupação com a unidade, com a identidade verbal, isso aqui leva-se um tempo para fazer. É claro que se eu tenho já isso um pouco mais definido, esse território de palavras, isso começa a ficar um pouco mais automático. Mas olha a preocupação que a marca tem com a identidade verbal dela. Outro aspecto importante para a gente pensar a identidade verbal de uma marca é o território de palavras. Então, quais são as palavras que, de certa forma, eu vou usar com recorrência na minha comunicação, que vai criando uma unidade, que vai criando uma identidade para essa marca? Então, o território nada mais é do que o vocabulário que essa marca usa. Quando a gente faz um território de palavras, eu acho que é legal também pensar quais palavras que a gente não usa. Então, por exemplo, a gente fez esse exercício recentemente para um bar da Zona Sul, do Rio de Janeiro, que é um pouco mais sofisticado e tal. Então, assim, a gente, por exemplo, listou que a gente nunca usa promoção. Então, quando a gente nunca usa almoço executivo, a gente vai sempre usar outro termo, e muitas vezes faz um outro processo de criação para entender o que substitui almoço executivo, o que substitui promoção. Então, quais palavras que a gente não usa também na nossa comunicação? É legal, muitas vezes, ter isso documentado. Esse é um exemplo um pouco mais
de pequenas e médias, né, que é o Caverna, uma hamburgueria em Botafogo, que eu acho que eles também têm um tom de voz e um território de palavras bem definido. A comunicação, quando bate na minha timeline, eu já sei que é o Caverna. Start Me Up, moda foca burgaço da semana, com queijo gouda, bacon, picles de cebola roxa e maionese de melado com gengibre no pão de erva. Come as you fucking are, peça no iFood. Então eles já começam, né? Start Me Up, sempre alguma frase que remeta a rock, que é o universo da marca. Caixa alta, aqui bacon de novo em caixa alta. Come as you fucking are, é até um pouco, né? Para quem não é público da marca, pode até soar um pouco ofensivo, mas estão confortáveis em saber que eles são isso. Então, eles têm esse universo de palavras, esse território bem definido. Então, eu acho que é um bom exemplo de construção também. É bem legal vir ao Rio Criativo, assim, mais uma vez que eu venho, e é bacana que eu aprendo muito com eles, né? Assim, é uma troca rica, porque o público é muito diverso. Né? Tanto gente que está começando, né, dando seus primeiros passos ali no ambiente digital, como gente que também já trabalha em agência, já tem mais conhecimento, e eu aprendo muito com o que eles falam, e é bom também sentir o que eles pretendem do mercado para que a gente possa contribuir com essa formação que ainda é muito incipiente, né, do mercado digital. Eu acho ótimo aprender mais sobre esse universo de redes sociais, de mídia digital e marketing, porque cada dia que passa, né, ser mais presente, ser mais importante. Existem, hoje em dia, nós temos que sempre tentar nos especializarmos e também acharmos o nosso público e conseguir passar a nossa mensagem, para dessa forma nós temos resultados cada vez melhores. Outro passo importante que a gente faz muitas vezes, eu acho que facilita, especialmente quando a gente está falando de pequenas e médias, nesse caso eu vou dar exemplo de uma grande empresa, mas a gente também trabalhou dessa forma, é pensar em editorias de conteúdo que eu vou trabalhar para essa marca. Todos vocês que postam, que fazem conteúdo, vocês sabem da dificuldade muitas vezes que é chegar numa segunda-feira e falar, caramba, sobre o que eu vou postar hoje? Então, quando a gente pensa no planejamento, quais seriam essas editorias de conteúdo que eu posso trabalhar, isso facilita o meu processo de produção de conteúdo. Quando a gente estava trabalhando com a Supergás Brás, a gente definiu 7 ou 8 editorias. Numa delas a gente chama de Lar Verde Lar, e aí a gente fazia esse tipo de identidade, né, com o nome da editoria, um símbolo ali, né, um ícone, na verdade, e falava toda terça-feira, por exemplo, sobre sustentabilidade, que é um dos valores da marca. Então, durante o verão, regue o jardim no começo da manhã ou à noite, como a incidência de sol é menor durante esse horário, enfim. Então, uma dica, geralmente, com esse recorte de estar dentro de casa, né, porque, a princípio, qual é a linha de conteúdo que você segue por um botijão de gás, né? Então, a gente fazia esse desdobramento. Então, toda terça, eu não me recordo, claro, qual é o dia exatamente, a gente postaria sobre uma dica de sustentabilidade. Então, isso já vai facilitando o meu raciocínio. Eu acho que isso e já é uma evolução daquela coisa, né, de eu postar uma foto de um gatinho, de um bebezinho, só para ganhar like, que era o começo, praticamente, ali das mídias sociais. Poxa, tá, eu estou postando um gatinho, eu estou postando... Mas o que isso tem a ver com a minha marca, né? Não tem relação nenhuma. Então, até quando forem pensar as editorias, eu acho que pode ter essa criatividade, não ficar só no óbvio do que eu sou, mas, de certa forma, amarrar com o que você é, com o que você oferece, para que isso faça sentido, de certa forma. Se a gente está falando de mídias sociais, social, né? O social, ele tem como premissa uma conversa, então a comunicação ela não é mais unilateral, as marcas esquecem isso muitas vezes. Então, de que forma a gente interage com os nossos fãs e traz eles para a comunicação? Muitas marcas fazem isso, The Fifth, ninguém resiste às Fifth Fries, e aí um post, né, com a tagzinha de repost do @AlexandreAugusto1975, que tirou essa foto no Instagram, possivelmente marcou a hashtag do The Fifth. E aí uma marca que tem, né, um poder, vamos dizer assim, de produzir material, pega uma foto de um fã, que não, né, claro, nunca vai ter o tratamento de uma foto institucional, e traz para a comunicação, né? Então, pensar qual é o elemento social, né? Pensar que mídias sociais não à toa tem esse nome. Então, qual é esse elemento da marca que pode produzir uma conversa, que pode produzir uma interação? Quando vocês forem compartilhar ou dar uma informação de um conteúdo que não é seu,
evitem compartilhar o post, porque o compartilhamento é o que o Facebook entende que tem um menor alcance, que é que você não está produzindo conteúdo seu. Vocês já devem ter observado isso na fanpage pessoal de vocês muitas vezes. Se vocês compartilham alguma coisa, tem poucos likes, geralmente. Quando você pega aquele conteúdo e dá o crédito ali embaixo, via fulano de tal, vai ter muito mais like. Até porque isso tem uma questão de visibilidade, né? O compartilhamento ele fica pequenininho ali, aparecem os 2 primeiros frases e depois o post da pessoa. Se eu pego e escrevo, isso vai ter um alcance muito melhor. Ultimamente eu estou fazendo um site e ele vai promover muito melhor, porque eu vou ter essa acessibilidade. Aqui foi praticamente um up, vai ser um up pro meu site, sabe? Porque vai ser mais fácil, ele deu várias dicas muito legais, então pra mim vai ser muito melhor.